Fala, meus epífitos variegatos, tudo bem com vocês? Vocês devem estar pensando assim, nossa, o Cabelo voltou a postar vídeo sobre bioestatística. Sim, voltei a postar vídeo de bioestatística e eu tenho um motivo muito forte para voltar a fazer isso. Esses dias eu estava olhando os vídeos mais acessados aí do meu canal e eu vi que por 15 meses consecutivos o vídeo mais acessado aqui no meu canal era aquele vídeo onde eu postei ali a introdução de bioestatística para o seu TCC. Vou até deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo. Inclusive, recomendo, se vocês chegaram até esse vídeo, mas não assistiram o meu vídeo introdutório, voltem aí, acessem o card, assistam o meu vídeo Introdução à Bioestatística, né? Da série Bioestatística para o seu TCC, que eu acho que você vai entender melhor alguns termos que eu vou usar aqui na aula de hoje. Então, essa aqui seria uma continuação dessa aula onde eu postei ali a introdução da bioestatística. Então, se você está fazendo o seu TCC ou até mesmo se você está escrevendo o seu artigo científico e não faz ideia de que teste estatístico usar para comprovar alguma coisa aí nos seus dados, você não faz ideia, então você chegou no vídeo certo, porque eu vou explicar aqui de um jeito fácil e descomplicado, daquele jeitão que biólogo adora, né? Ou de qualquer outra faculdade aí que está fazendo seu TCC, mas que não é da área matemática. Se você, assim como eu, não é matemático, mas precisa da bioestatística para usar como ferramenta no seu trabalho, esse vídeo aqui é para você, porque eu não vou ficar falando aqui de fórmula, eu não vou ficar falando de princípios matemáticos, porque eu acho que não é isso que vocês querem saber, né? Vocês querem olhar para os seus dados, vocês querem saber que testes vocês vão usar para responder a pergunta de vocês. Então, se é esse o problema de vocês, pronto, vocês acharam o vídeo certo. Se você já me conhece, tá? Se você já é inscrito aqui no meu canal, já me conhece, não pensa duas vezes. Já senta o dedo no like aí, comenta aqui no vídeo para ajudar o canal, porque vocês já sabem que o canal é de qualidade. Agora, se você não me conhece, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no meu canal, não se inscreve ainda, não dá like ainda, assiste primeiro o vídeo. Se vocês gostarem do conteúdo, aí vocês dão like, vocês se inscrevem e comenta aqui que vocês estão aí, que gostaram do canal, ou se tem alguma sugestão aí para o canal, tá? E aí sim vocês se inscrevem, tá? Muito prazer, então. Eu sou o professor Tiago, conhecido aí como Cabelo. Sou biólogo, doutor em zoologia e eu tô aqui para ajudar vocês aí com o seu TCC. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Vamos falar do que interessa, que são os testes de hipótese. São os testes que nós podemos usar aí nos nossos trabalhos acadêmicos ou artigos científicos, tá? Primeiramente, para que serve um teste de hipótese, né? Para que serve um teste estatístico? Ele ajuda o pesquisador em questão a tomar decisões, né? Ou que tipo de decisão? Verificar se realmente existe diferença ou se existe correlação entre as variáveis ali que ele está analisando. O que é isso, professor Cabelo? Do que o senhor está falando, né? Verificar diferenças, por exemplo, seria se estivesse fazendo um teste ali onde eu estou comparando a eficácia de um remédio, né? Estou desenvolvendo um novo remédio aí e eu quero testar a eficiência desse remédio. Eu pego ali um grupo de pessoas que vai ser afetada ali pelo meu remédio e um grupo controle, que eu dou um placebo ali e que não vai receber o remédio. Aí eu comparo, né, o tanto que aquelas pessoas são afetadas ou não por aquele remédio. Aí eu vou ter uma média de pessoas no meu grupo afetado e uma média de pessoas aqui do meu grupo controle. Se eu quiser comparar essas médias, eu vou precisar fazer um teste de hipótese para saber se aquela diferença ela é significativa ou não. Eu também posso usar um teste de hipótese para verificar correlações. O que é uma correlação? Vou usar um exemplo agora da biologia. Vamos supor que eu esteja estudando uma população de anfíbios, né? Estou estudando ali a pererequinha do brejo. Né? Um exemplo só. Aí eu vou lá e eu estudo essa população mensalmente, faço um censo populacional e eu quero verificar se a abundância populacional dessa espécie de perereca, se ela aumenta na época chuvosa. Ou seja, eu quero ver se a precipitação está correlacionada com a abundância da minha espécie de anfíbio. Ou seja, eu quero verificar se essa correlação ela é verdadeira ou se é simplesmente um fato isolado, uma coincidência, né? Um fato ao acaso. Então, nesse caso, eu uso um teste de correlação, tá? Essas barrinhas aqui dá para eu até exemplificar o exemplo, né, do remédio.
onde eu tenho um grupo afetado e o meu grupo controle. Olhando essas barrinhas, o que a gente poderia dizer assim, sem fazer um teste estatístico? Que o grupo afetado, né, a média do grupo afetado foi maior do que a média do grupo controle, né? Eu olhando essas barras e vocês olhando também, vocês chegariam à mesma conclusão que eu. Porém, quando a gente fala de uma média, existe um valor que é chamado de intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Ele é uma estimativa, né? Ele é um intervalo ali onde eu tenho 95% de probabilidade da minha média estar dentro desse intervalo de confiança. Ele é um valor que ele varia para mais e para menos. Esse valorzinho aí do risquinho que eu coloquei aí no gráfico para vocês. Ou seja, dentro desse intervalo eu tenho 95% de chance da minha média estar ali dentro desse intervalo, tá? E para os dois grupos ali eu vou ter um intervalo de confiança, né? Para o grupo controle eu também tenho um intervalo de confiança. E vocês percebem que se eu pegar esses dois intervalos de confiança, em algum momento esses intervalos eles se sobrepõem aqui nesse gráfico. Vou colocar o ponteiro aqui para fazer algumas anotações aqui no slide, tá? Vocês sabem, quem já assiste minha aula sabe que eu gosto de rabiscar. Então, eu tenho aqui o intervalo de confiança do meu grupo afetado e aqui o intervalo de confiança do meu grupo controle. Percebo que dentro desse intervalo eu tenho um pequeno espaço aqui de sobreposição, ou seja, existe uma pequena chance das médias desses dois grupos aí delas estarem no mesmo lugar. Então existe uma pequena chance. Ou seja, para eu saber se essa diferença ela é significativa ou não, eu preciso fazer um teste de hipótese, um teste que vai comparar essas duas médias, tá? Então, um teste de hipótese, ele é fundamental para decidir com precisão se existe ou não essa diferença. Quanto de precisão? Isso é o pesquisador que vai escolher a precisão que ele quer. Se ele quer uma precisão aí de 95%, ele vai usar um valor X lá que eu vou falar para vocês. Se ele quiser uma precisão de 99%, ele vai escolher um outro valor X que mais para frente eu também vou falar para vocês. Então, o teste de hipótese, ele ajuda a gente não ser tendenciosos, tá? A gente nunca pode ser tendencioso na hora de tomar uma decisão, principalmente no método científico. Eu não posso simplesmente olhar meus dados e falar assim, ó, isso aqui é maior. Por que que é maior? Ah, porque eu acho que é maior. Não, a gente precisa de um valor estatístico, de uma comprovação matemática para dar essa confirmação para a gente, tá? E quando a gente fala num teste estatístico, nós temos basicamente duas hipóteses, tá? Vamos colocar essas duas hipóteses como uma pergunta. Um teste estatístico, nesse caso, né, uma estatística univariada, que é o que nós vamos abordar aqui. Estatística multivariada é um assunto mais para frente que, quem sabe, um dia eu posso abordar aqui com vocês também. Vamos focar aqui na estatística mais básica, né, estatística univariada. Geralmente, eu tenho duas hipóteses numa pergunta estatística. No meu exemplo anterior, onde eu tinha o grupo afetado e o grupo controle, qual que era a minha pergunta? Existe diferença entre esses dois grupos? A minha resposta, ela pode ser sim ou ela pode ser não, tá? Então, ela é sempre uma pergunta com duas respostas possíveis. Essas respostas possíveis nós vamos chamar de hipóteses, tá? Então, eu tenho a hipótese de que não existe diferença entre esses dois grupos e eu tenho a hipótese de que existe diferença entre esses dois grupos. Quando eu trabalho com a hipótese de que não existe diferença entre esses dois grupos, eu vou chamar de hipótese nula. Ela também é conhecida como H0, tá? Então, o H0 é a minha primeira hipótese aí. Qual que é? Não existe diferença. É uma hipótese, não é verdade? A minha segunda hipótese é o contrário da primeira, né? A primeira, se a primeira é que não existe diferença entre os dois grupos, a minha hipótese alternativa, né? Ela é o contrário da primeira, então ela é existe uma diferença, tá? Então sempre vai existir essa hipótese. Existe? Não existe. Há correlação? Não há correlação. Tá? Eu sempre tenho essas duas hipóteses. Uma hipótese nula, não existe diferença, não existe correlação, e uma hipótese alternativa. Existe diferença, existe correlação. Tá? A hipótese alternativa a gente chama sempre de H1. Tá? Então, H0 é a hipótese nula.
resultado nulo. A hipótese alternativa é H1, resultado positivo. Existe diferença, existe correlação, tá? Porém, não é simplesmente eu chegar, beleza, agora eu já sei que é um teste de comparação de média, vou realizar o teste de comparação de média ali nos meus dados. Antes da gente realizar qualquer teste estatístico, nós precisamos saber se os nossos dados eles são dados paramétricos ou eles são dados não paramétricos. Por quê? Existem dois conjuntos de testes na estatística. Imaginem vocês que você tem lá uma caixinha cheia de testes estatísticos ali. Porém, existem os testes específicos para quando os seus dados eles são dados paramétricos e existem os testes específicos equivalentes para quando eles não são dados paramétricos. Quando eu trabalho com testes paramétricos, eu tenho uma distribuição conhecida dos meus dados. Já já vou mostrar para vocês como tem que ser a distribuição dos dados de vocês para vocês considerarem eles como paramétricos. E vou mostrar quando que vocês vão considerar os seus dados não paramétricos, tá? Então, quando essa distribuição ela não é conhecida. Então, para eu trabalhar com testes paramétricos, para eu saber se os meus dados são paramétricos, eles precisam atender a alguns pré-requisitos, tá? Esses dois primeiros aqui, que estão aqui na tela, são requisitos básicos, assim, que a grande maioria dos dados, se vocês estiverem trabalhando com dados numéricos, muito provavelmente os dados de vocês, eles vão atender esses dois primeiros requisitos aqui, que é os dados em intervalos. O que são dados em intervalos? São dados numéricos, onde eu consigo ordenar esses dados, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma comparação da altura, né, o tamanho dos indivíduos aqui, pode ser até seres humanos, dos tamanhos dos indivíduos aqui da minha cidade, de Guaiçara, ou com o tamanho dos indivíduos humanos lá da cidade de Lins. Né? Se eu pegar a altura de todos os indivíduos de Guaiçara, eu consigo ordenar do menor para o maior, do maior para o menor, então eu consigo colocar esses dados em intervalos. Né? Por exemplo, eu posso estabelecer os dados. Agora eu quero só as pessoas que têm de 1,5 m a 1,55 m. Aí o outro intervalo, de 1,55 m a 1,60 m. Tá vendo que eu consigo separar os meus dados em intervalos de dados. Tá? Então, a grande maioria dos dados numéricos eu consigo fazer isso, não tem problema nenhum. Provavelmente os dados de vocês também vão atender a essa necessidade, a esse pré-requisito. Tá? Então, é um requisito básico. O segundo requisito básico é a independência dos dados amostrais. Ou seja, as alturas, né, os tamanhos dos indivíduos daqui da cidade de Guaiçara, eles têm alguma dependência do tamanho dos indivíduos lá da cidade de Lins? Não. Né? Os indivíduos daqui de Guaiçara crescem independentemente do quanto que os indivíduos lá da cidade de Lins crescem também. Então não tem nenhuma dependência ali entre esses dois conjuntos de dados, tá? Então, independência dos dados é o segundo pré-requisito. Qual que é o terceiro pré-requisito, então? É a homogeneidade das variâncias. Quem já assistiu algum vídeo aqui meu no meu canal de bioestatística, eu já devo ter falado um pouquinho da variância, né? Que é o tanto que seus dados variam para mais ou para menos. É uma das formas de você verificar, fazer uma análise dos seus dados e ver o tanto que eles variam. Tá? Então, a variância é um dos parâmetros. Então, para que eu use dados paramétricos, precisa existir uma homogeneidade. Tá? Então, por exemplo, os meus indivíduos aqui da cidade de Guaiçara deve ter uma variação aqui de 1,5 m, né, contando só os adultos, de 1,5 m a, sei lá, 2,10 m. Né? E os indivíduos de Lins vão variar, mas não vai variar muito diferente disso também. Então eu tenho uma certa homogeneidade aqui. Tá? Não seria correto, por exemplo, se aqui em Guaiçara o tamanho das pessoas fosse de 1,5 m até 2,10 m e lá em Lins fosse, sei lá, de 1,5 m até 3,50 m, imagina, né? Ia ser uma variância muito desigual, não ia ter uma homogeneidade dessa variação, né? Então eu não teria dados homogêneos. Então isso aqui foi só para exemplificar. E a quarta e última premissa é a premissa da normalidade, tá? Eu vou explicar o que é normalidade com o próximo slide aqui, ó. Tá? Se eu atender esses 4 requisitos, eu tenho dados paramétricos. Mas eu vou explicar o que é a normalidade. A normalidade, ela faz referência ao fato de que a média, né, a minha média e a minha mediana dos meus dados, elas são praticamente iguais. Vou usar isso aqui como exemplo na prática. Imagina que esse aqui é um gráfico
tá? Esse gráfico que está aqui ao lado. Imagina que esse aqui é um gráfico, deixa eu pensar no exemplo. Primeira coisa que me veio na cabeça, tá, gente? Um exemplo de pessoas que assistem Crepúsculo, tá? Sabe Crepúsculo, da série lá? Enfim, geralmente são pessoas assim mais adolescentes que assistem, né, esse tipo de filme, ou podem imaginar qualquer outra série ou filme para adolescente, tá? Vamos imaginar alguma coisa aqui para adolescente. Crepúsculo foi a primeira coisa que me veio na cabeça, tá? Quem são as pessoas que assistem Crepúsculo? Quantos anos elas têm em média? Em média, 15 anos, 16 anos, né? Uma média de pessoas que se interessam por esse assunto. Então, eu tenho aqui no meu gráfico, eu tenho a idade, vou colocar uma letra I aqui de idade. E aqui no meu eixo Y, eu vou colocar o N, né, de número de pessoas com essa determinada idade. Então vamos imaginar que isso aqui fosse um gráfico de colunas. Se eu tivesse aqui, ó, quantas pessoas com 3 anos de idade se interessam por Crepúsculo? Quase nada, né? Então aqui o meu primeiro intervalo seria bem próximo do zero. Quantas pessoas de 6 anos de idade se interessam por Crepúsculo? Muito poucas, né? Um pouquinho mais do que as de 3, mas eu tenho poucas aqui ainda. Ah, com 9 anos de idade, quantas pessoas se interessam? Olha, já tem um número aqui um pouquinho maior de pessoas com 9 anos que se interessam por Crepúsculo, né? E com 12 anos, aí já começa a aumentar, né? Já tem uma certa quantidade aqui que com 12 anos se interessa bastante por Crepúsculo. E com 15, olha aqui 15, ó, a média vai lá em cima. Então é a nossa maior coluna aqui. Quantas pessoas com 18 anos se interessam por Crepúsculo? Um pouco menos do que 15, tá? Eu tenho aqui um outro valor, que são as pessoas de 18 anos. E pessoas com 21 anos de idade? Já tem bem menos, né? Já passaram aí para uma fase mais adulta. Pessoas com 24 anos de idade, essa aqui sou eu, né? Fui assistir Crepúsculo com 20 e poucos anos de idade. Muito poucas pessoas com essa idade. Então vocês percebem que nesse tipo de distribuição existe um valor, uma classe de valor, um intervalo ali onde vai ter um pico, onde muitos indivíduos vão atender aquele pico e tanto para mais quanto para menos, nos extremos vai diminuindo a frequência, tá? Quando essa frequência ela é simétrica, né, tanto para mais quanto para menos, e forma essa curva aqui que parece um sino, né? Não lembra um sino essa curva, essa curva que formou aqui no meu gráfico, né? Lembra um sino. Vocês falaram que não lembra um sino, eu não sei o que é um sino. Então, isso são dados que atendem a uma distribuição normal, tá? Isso é uma distribuição normal. Agora, se por exemplo, se quando chegasse aqui nos 27 anos, eu tivesse uma outra coluna muito alta, isso aqui já não seria mais uma distribuição normal, tá? Eu tivesse uma outra coluna aqui alta aqui e ainda mais alta aqui do lado, né? Já não seria mais uma distribuição normal, porque não atendeu ao sino, tá? Então, antes de qualquer coisa, pegou os seus dados ali, vou fazer um teste estatístico. Antes de escolher qual teste estatístico vocês vão fazer, vocês precisam fazer o teste de normalidade nos seus dados. O teste de normalidade, ele é feito através de... Você tem 3 opções aqui de teste de normalidade. O mais comum é esse aqui, ó, Shapiro-Wilk. Ah, mas eu quero usar Kolmogorov-Smirnov, eu quero usar Anderson-Darling, né? Pode usar esses testes, mas já aviso que o mais aceito aí perante a comunidade científica é o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Shapiro-Wilk, você vai jogar os seus dados lá no programa. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando passo a passo como fazer esses testes, comenta aí para eu saber, né? Eu preciso dar aqui no meu canal aquilo que eu sei que vocês querem. Então, se vocês quiserem, já comenta aí que eu gravo um vídeo, é muito fácil, tá, gente? Já adianto que é muito fácil fazer isso daí. Comenta aí que eu faço, tá? Vamos aplicar o teste de Shapiro-Wilk, e aí o Shapiro-Wilk vai devolver para a gente um valor de P, né? E aí, eu tenho, mesmo para o teste de normalidade, eu tenho a hipótese. Qual que é a minha hipótese? Os meus dados são dados normais? Será que os meus dados não são normais? Então, eu tenho duas hipóteses. Eles são normais ou eles não são normais. Qual que é a minha hipótese H0? Não existe diferença da normalidade, né? Sempre o H0 ele é nulo, não tem diferença. Ou seja, se os meus dados não têm diferença da curva normal, então eles são dados normais.
Se a minha hipótese alternativa qual que é? Meus dados têm diferença da curva normal, então eles são dados não normal, tá? A gente não pode falar anormal. Anormal são vocês, sou eu, né? Enfim, os dados eles são normais ou eles são não normais, tá, gente? O termo correto é não normal. Então aqui, quando o teste lá de Shapiro-Wilk devolver para a gente um P maior do que 0,05, a gente aceita a hipótese nula, porque tem 95% de certeza, 95% de chance dos meus dados não terem diferença da normalidade, tá? Agora, se eu tenho aqui o meu P, se o meu teste de Shapiro-Wilk deu um P maior, o valor do teste, né, que o computador vai fazer para a gente, o meu P deu menor do que 0,05, significa que a minha chance dos meus dados não serem diferentes da normalidade, ela é menor, ou seja, eu aceito a hipótese alternativa, o H1, que os meus dados têm diferença da normalidade. Então ele é um teste muito simples, basta jogar lá no computador, rodar, e aí vai devolver o valor de P. Se o P for maior que 0,05, dados normais. Menor que 0,05, dados não normais. Então já não são paramétricos. Tá? Aqui só um exemplo do que é homogeneidade. Lembra que eu mostrei aqui ó, que eu tenho essas 4 premissas, né, para eu ter dados paramétricos. A gente já viu o que é a normalidade e agora eu vou mostrar rapidamente o que é a homocedasticidade ou homogeneidade, tá? É a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois conjuntos de dados, tá? Tenho um conjunto, aliás, eu tenho 4 conjuntos de dados. Se eu fosse comparar esse primeiro conjunto de dados com o segundo, as variações deles são parecidas, né? O pretinho é a média, o risco preto é a média. Vocês percebem que tanto para mais quanto para menos da média, nesses dois conjuntos de dados eles são muito parecidos. Mesma coisa aqui, ó. Desse terceiro com o quarto, também são muito parecidos, tanto para mais quanto para menos, é mais ou menos a mesma variação. Então eu tenho homogeneidade das variâncias. Agora, se eu fosse comparar, por exemplo, o 2 com o 3, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, se eu fosse comparar o 2 com o 3, eu já não poderia usar um teste paramétrico. Por quê? O 2 varia só um pouquinho da média e o 3 varia bastante a partir da média. Então, não tenho homogeneidade das variâncias. Porém, para a gente constatar se realmente essas variâncias elas são homogêneas ou não, existe um teste para fazer isso. Então, dois testes que a gente tem que fazer primeiro antes de rodar qualquer dado no nosso programa estatístico. Verificar normalidade e verificar homogeneidade. Eu já mostrei para vocês que a normalidade a gente verifica através do teste de Shapiro-Wilk e aqui a homogeneidade a gente vai usar o teste de Levine. Tá? E é a mesma coisa da normalidade. O Levine vai trazer para a gente um valor de P. Se o P for maior do que 0,05, então os meus dados têm homogeneidade. Se elas forem menor do que 0,05, então os meus dados não têm homogeneidade, tá? Ou seja, eles são heterogêneos, tá? Então, só para vocês saberem o que é homogeneidade e normalidade. Então, beleza, a gente voltando aqui, a gente já viu, os meus dados, eles estão em intervalo. Os meus dados, eles apresentam independência entre os dois conjuntos de dados. Eles apresentam homogeneidade porque eu fiz o teste de Levine. Eles apresentam normalidade porque eu fiz o teste de Shapiro-Wilk. Ou seja, meus dados atenderam as 4 premissas, então eles são dados paramétricos. Tá? Então eu vou pegar e abrir a caixinha de testes paramétricos. Se ele não tivesse atendido alguma dessas 4 premissas, eu teria que utilizar a caixinha dos testes não paramétricos. E agora vamos ver quais são os testes paramétricos que vocês podem usar nos dados de vocês. Aí vocês têm que ver o que vocês vão querer responder com o teste paramétrico. Se eu quero comparar a média de dois grupos, lembra do nosso exemplo ali inicial, que eu tenho um grupo afetado e o grupo controle. Eu tenho as duas médias, eu quero comparar para ver se elas são diferentes. Então, eu vou usar o teste T. Eu posso ter o teste T de student e o teste T pareado. Em um vídeo posterior, eu posso mostrar a diferença do que seria o teste T
de student para amostras independentes e o T de students para amostras dependentes, o teste T pareado. Tá? Em algum outro momento eu posso falar sobre isso, mas tenho duas amostras, quero comparar a média entre elas, já sabem que vocês vão usar um teste T, tá? Um teste T, ou T de student, ou T pareado. Ah, eu tenho mais do que duas amostras, eu tenho lá 3, 4 amostras, eu tenho 4 médias de vários locais, né? Eu não quero comparar, por exemplo, só Lins, Guaiçara, eu quero comparar Lins, Guaiçara, Promissão, Penápolis, 4 cidades, 4 médias. Então, eu tenho que usar uma comparação de 3 ou mais grupos, ou seja, vou utilizar uma análise de variância, popularmente conhecida como ANOVA. Tá? Ah, eu quero verificar se existe correlação entre duas variáveis numéricas. Lembra do exemplo que eu falei, anfíbios versus chuva? Né? Se a abundância de anfíbios tem correlação com a chuva, posso verificar através de um teste de coeficiente de correlação de Pearson. Ele vai me dizer se existe realmente essa correlação de quanto mais chuva, mais anfíbios, ou quanto mais chuva, menos anfíbios, se existe mesmo, né, essa correlação. Tá? Então, esses são os testes paramétricos. Para todos os testes paramétricos, eu tenho um teste equivalente não paramétrico, que eu vou mostrar nesse próximo slide aqui. Então, para comparação de dois grupos, só que agora para dados não paramétricos, eu posso usar o teste de Mann-Whitney, que é o equivalente ao T de student, ou eu posso usar o teste de Wilcoxon, que é o equivalente ao teste T pareado. Então, dois grupos, dados não paramétricos, teste de Mann-Whitney ou teste de Wilcoxon. Ah, eu quero comparar mais do que dois grupos. Se lá no teste paramétrico eu tinha a nova, agora nos testes paramétricos, o equivalente dele é o teste de Kruskal-Wallis, tá? O bom de você estar assistindo isso por vídeo é que vocês podem pausar, olhar um pouco antes para ver os paramétricos, não paramétricos, tá? Fiquem à vontade para pausar esse vídeo, rolar do jeito que vocês quiserem. Ou eu tenho aqui, se eu quero verificar a correlação entre as duas variáveis, da mesma forma que eu tinha a correlação, o coeficiente de correlação de Pearson, para dados não paramétricos, eu tenho o coeficiente de correlação de Spearman. Tá? Então, eu tenho aqui um equivalente para tudo. Lembrando que eu estou falando só de testes univariados. Tá? Existem muitos testes estatísticos ainda. Eu estou falando dos principais, tá? Senão eu poderia ficar aqui vários dias, inclusive, falando de testes estatísticos se eu fosse abordar todos. Eu estou abordando aqui só os testes univariados. E existe ainda um outro tipo de teste que eu coloquei aqui também, que é para quando eu não tenho os meus dados em intervalo, ou seja, eu estou trabalhando com variáveis qualitativas. Vamos supor que eu estou, ao invés de comparar a altura, eu estou querendo comparar número de machos e número de fêmeas. Ou seja, eu não tenho um número, eu tenho uma letra, M de macho e F de fêmea. Como eu não tenho número, eu não posso usar nenhum desses testes estatísticos aqui anteriores. Eu tenho uma variável qualitativa. Então, eu teria que usar um teste para comparar a proporção, né? Proporção entre macho e fêmea. Geralmente a gente usa o Q quadrado ou o teste binomial, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer o teste binomial no computador gratuitamente, com 5 cliques você faz lá o seu teste binomial, tá? Vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo, muito bom também, tá? E a partir de agora, vocês já podem começar a olhar para os dados de vocês e tentar decidir entre esses dois testes, tá? Quem quiser marcar uma consultoria comigo, vocês podem marcar aí por esse Instagram, tá? Fala, Cabelo, me dá uma ajuda estatística aí, tô precisando. A gente agenda uma reunião online ali, né? A gente combina certinho como vai ser isso, tá? Tô aqui para ajudar vocês. Já fiz isso para várias pessoas que estavam querendo fazer o TCC, mas não sabiam como agir aí perante os testes estatísticos. Então, o tio Cabelo tá aqui para ajudar vocês. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui então. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, principalmente para quem gosta de biologia, tá? No Instagram tem muita coisa, trabalho com divulgação científica no meu Instagram pessoal, que é cabelo_Thiago. E se você gosta de biologia marinha, eu te aconselho muito a seguir o meu Instagram profissional, da minha página de educação ambiental e divulgação científica, que é Projeto Éfera. Então, não coloquei o arroba aqui, mas é muito fácil de guardar. É arroba Projeto Éfera. Éfera sem acento, igual está escrito aqui no slide, tá? Então vocês podem me seguir por lá também. Beleza, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Fala o que vocês quiserem
aí para mim que eu vou gostar muito de saber o que vocês estão pensando. Beleza? Abraço para todo mundo e bons estudos.